E nesta noite, Deus colocou um assunto no meu coração muito interessante. Nós comumente recebemos muitas informações, nós nos ocupamos de muitas coisas, coisas boas, coisas que às vezes não são legais para a nossa vida. E algumas coisas são até legítimas, mas no momento errado da nossa vida, ou no momento de vida em que a gente está vivendo, que aquilo não podia fazer parte da nossa história. E aí a gente acaba colocando coisas na nossa capa e carregando ao longo da vida ou por um período. O que acontece? A nossa vida começa a ficar atrapalhada, a gente começa a ficar pesado, a gente começa a tomar decisões erradas que podem atingir tanto a nós quanto a outras pessoas. O texto que a gente vai ler hoje está em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Conta um pedaço da história de Eliseu, de coisas que ele realizou. Um homem de Deus, se você conhece a história de Eliseu, você certamente já se inspirou por muitas das coisas que ele fez. Se você não conhece, você está convidado a ler os capítulos de 2 Reis, que falam especificamente de alguns milagres e algumas coisas que ele realizou, e que nos ajudam a crescer e a entender a forma que Deus trabalha. 2 Reis, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 38 a 41. Amém? 2 Reis, aquela velha piadinha depois de 1 Reis e tal, mas muita gente já achou. Eu vou ler aqui na minha versão. Amém? O título desse trecho aqui na minha Bíblia diz assim: O cozido envenenado. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Essas palavras são muito importantes para o que a gente vai falar nessa noite. Voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu correndo para o campo a fim de apanhar as ervas. Ele achou uma das trepadeiras que dava frutos amargos e apanhou todos que pôde carregar na sua capa. Essa é outra frase que a gente vai ter que gravar nessa noite. Apanhou todas que pôde para carregar na sua capa. Então voltou, correndo, cortou as frutas em pedaços, jogou todas dentro de uma panela, não sabendo do que se tratava, não sabendo o que era. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado. E não queriam mais comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos mais uma vez, ó Pai, e nos colocamos diante do Senhor. Tua palavra foi lida, ó Pai, nós cremos no poder da Tua palavra. Pai, então nessa noite, que a Tua palavra possa ser aplicada nas nossas vidas, de maneira que possamos sim entender a Tua voz, mas também entender o que precisa ser mudado em nós, aplicando diretamente na nossa vida e no nosso dia a dia. Pai, abençoa cada um dos irmãos que chegaram até aqui, com a expectativa de adorar, com a expectativa de Te ouvir, que nessa noite possam conseguir as duas coisas, Te entregar uma verdadeira adoração, mas também sair daqui tendo a certeza de que receberam uma porção da Tua palavra em suas vidas. E é em Teu nome santo que eu oro. Amém. Amém. Quando eu leio esse texto, a primeira leitura que eu fiz desse texto, há muito tempo atrás, me chamou a atenção, até mesmo porque eu já tinha estudado um pouco a questão de Gilgal, me chamou a atenção o fato dele estar tão explícito ali. Eliseu voltou a Gilgal. E eu fiquei com esse pedaço na minha cabeça. E uma vez estudando sobre Gilgal, eu descobri algumas coisas que talvez você já saiba, mas alguns significados para a palavra Gilgal. Gilgal era um lugar. E Gilgal é um termo ou um nome que aparece 39 vezes na Bíblia. 39 vezes. E quase 100% das vezes ela tem um significado muito específico, que tem muito a ver com restauração, tem muito a ver com
aliança com Deus, tem muito a ver em se reaproximar de algo que tínhamos com Deus. Tem mais ou menos essa tradução. E estudando sobre Gilgal, eu descobri que ela está intimamente associada à ideia de relação íntima com Deus. Olha que profundo. Voltar a Gilgal é como se estivéssemos voltando ao nosso primeiro amor, como se estivéssemos voltando a algo que nós sentimos lá no começo da nossa caminhada com Deus. E é disso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre voltar a Gilgal. Mas o tema dessa mensagem de hoje é cuidado com o que você ingere, que é a história que nós lemos. Alguém que estava no afã de fazer algo prestativo ou não, ou simplesmente de se destacar acima de outros, porque tem algumas versões, que não essa versão, mas tem uma versão que diz que ele saiu correndo, e nessa versão não diz o nome, em outras versões vai dizer que foi Geazi quem correu para fazer aquilo que o profeta havia pedido. Então a gente não sabe exatamente a intenção dele, mas se você conhece um pouco da história de Geazi, você vai saber que é uma história meio atrapalhada, é um cara que enfiava os pés pelas mãos em todo o tempo, tanto que ele teve o fim que teve. E ele foi impedido, talvez, por Deus, por essas, como é que eu posso usar? Pela sua, como? Impulsividade, eu não ia usar, mas é mais bonito do que a palavra que eu estava tentando lembrar, sabe? Ser impulsivo a realizar todas essas coisas, de repente, para se aparecer. E a gente, estudando e conhecendo um pouco a história de Geazi, a gente vai saber que ele era uma pessoa assim mesmo. Gilgal, eu coloquei aqui, ó, Gilgal também pode significar remover, pode significar tratar a carne. Todos esses são significados que foram encontrados nessas 39 vezes que ela aparece na Bíblia. Reaproximar de Deus, renovar, remover, tratar a carne. Todos esses são adjetivos que podem ser colocados para o termo Gilgal, ou para a palavra Gilgal, quando aparece na palavra de Deus. Gilgal foi onde o povo que construiu um memorial. Quando Josué entrou com o povo na Terra Prometida, logo em seguida eles fizeram um memorial. Esse era o Gilgal, era o lugar onde eles estavam. Geograficamente, ele fica depois do Rio Jordão. Passou o Rio Jordão, Gilgal fica bem ali. Hoje, não sei se alguém estuda geografia aqui, hoje tem outro nome, se não me engano é Ju, nome bem, não sei se é assim que pronuncia, mas tem esse nome. Então, dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa no mapa hoje, no mapa lá do Oriente Médio, do lugar onde fica esse lugar, perto do Rio Jordão ali, não vai existir mais esse nome. Mas também é o lugar onde os filhos de Israel foram circuncidados, para mostrar então que eles estavam deixando para trás toda a influência do Egito. Era um novo momento, era um novo tempo daquele povo com Deus. Então, eles se encontravam no Gilgal da vida deles. No Gilgal, o momento deles de Gilgal era reafirmar a aliança com Deus e ter uma caminhada, então, novamente, intimamente ligada a Deus. Gilgal quer dizer essas coisas todas. Por isso tenho a ideia de que o Gilgal representa na Bíblia um lugar onde nos renovamos. E é com esse sentimento que eu venho nessa noite falar. Um sentimento de que, em determinados momentos da nossa vida, se você for igual a mim, a gente precisa voltar ao lugar onde nós tivemos um encontro com Deus, ou voltar aos lugares, mesmo que simbólicos, onde vivemos experiências com Deus. Ou simplesmente voltar à presença de Deus com a inocência de uma criança. Coisa que às vezes temos dificuldades de fazer nos dias de hoje. Às vezes a gente não consegue se entregar nas mãos de Deus como uma criança se entrega nos braços dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, sem esse medo de se entregar. Nessa noite eu quero te convidar, independente do momento de vida que você vive, a retornar ao teu Gilgal, retornar ao momento onde você viveu experiências com Deus e reacender a chama, ou aumentar a chama, ou acender a chama profundamente,
mas nessa noite, sair daqui, realmente tendo a certeza de que a tua chama voltou a aquecer. Amém? Amém? Então, nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso. O que acontece quando a gente chega no nosso Gilgal? Quer seja a primeira vez, quer seja todas as vezes da nossa vida. Gilgal serve para sermos tratados. Gilgal serve para sermos mudados, moldados, transformados. Gilgal serve para que seja removido da minha e da sua vida aquilo que nos afasta da presença de Deus. Aquilo que impede que ouçamos o que Deus está falando. Por isso, comumente, a gente precisa retornar ao nosso Gilgal. Comumente, a gente precisa, como um telefone como esse aqui, se ele ficar 10 horas sem ser colocado numa tomada com um fiozinho, ele não serve para mais nada. Ele fica inútil. Talvez como peso de papel, assim, ó. Então, de vez em quando, a gente precisa retornar ao lugar onde vai nos dar força. Retornar ao lugar onde vai reacender as nossas expectativas de estar na presença de Deus e viver coisas lindas e maravilhosas com Deus. Voltar a Gilgal. O período no texto aqui vai dizer que era um tempo de muita fome, total escassez. Era um tempo onde as pessoas não tinham condições de se alimentar de uma maneira decente. Diz também que era um tempo que vivia muito calor, era muito quente, até água faltava nesse lugar. E se você for ler ali os capítulos anteriores ao capítulo 4 que nós lemos, e talvez ainda dentro do capítulo 4, você vai ver que Eliseu ele saía de um lugar a outro com uma equipe grande. O texto vai dizer que ele era o mestre de uma escola de profetas, e tendo o histórico que ele tinha, desde que ele caminhava com Elias, viveu as coisas que ele viveu, as coisas que ele estava realizando no seu ministério, eu sou tentado a imaginar que onde ele ia, iam muitas pessoas atrás dele. Porque ele era o líder de uma escola de profetas, pessoas que estavam querendo aprender aquilo que ele fazia. Onde ele ia, realizava milagres, e milagres extraordinários. Então, talvez você também faria a mesma coisa, se você estivesse andando com alguém que desenvolvesse um trabalho lindo, diante daquilo que você quer como expectativa de vida. Você quer se encostar numa pessoa dessa, você quer estar onde ele está, ver o que ele faz e talvez aprender com alguns detalhes, talvez uma palavra, né? Tanto que, versículos antes, ele vem de ressuscitar o filho da sunamita. E é engraçado que ele faz algo que Elias já tinha feito. Então, assim, o que me faz entender que todas essas pessoas que andavam com os líderes, eles viam e aprendiam coisas. Porque ele fez exatamente o que Elias já tinha feito. Então, assim, onde Eliseu ia, como a gente falava quando era criança, ia uma catrefa com ele. Todo canto. E aqui vai dizer que então eles voltam, voltando para Gilgal, tem uma turma com ele. E ele, como um bom líder que era, ele fala assim, olha, está todo mundo cansado, está todo mundo muito cansado, com fome, talvez lá onde estávamos não comemos, e se não comermos agora, não vamos ter novas oportunidades. E ele fala, então, preciso que alguém vá buscar. E nessa hora, então, Geazi sai correndo. Mais uma vez falando, talvez no afã de ser prestativo. Mas ele vai, e as primeiras coisas que ele vê, ele já vai colocando em sua capa. Vai colocando em sua capa. Não sei a quantidade, mas se eles estavam num batalhão, com certeza ele colocou muita coisa na capa dele. Levou essa árvore que ele cortou, que ele pegou os frutos, diz que é uma árvore muito grande, que tem flores amarelas, assim, e os frutos são muito parecidos com pepino. Só que, engraçado, eu fui dar uma pesquisada, embora ele seja parecido com um pepino, é um fruto da família da abóbora. Então, não comam abóbora. É um fruto da família da abóbora, talvez do lado mal da família da abóbora. E aí, talvez, ele se confundiu com a beleza daquelas frutinhas e, puxa vida, eu como pepino,
Eu como abóbora, se é da família, é parecido, eu vou levar. E a palavra de Deus vai dizer que, não sabendo o que era, ou seja, por falta de conhecimento, ele se encheu de um monte de coisa que não prestava. Mas é muito engraçado porque ele estava com um líder, ele estava no meio de muitas pessoas, e talvez ele tivesse junto dele pessoas mais velhas que ele, talvez pessoas mais experientes que ele, mas ele não teve a coragem, não teve a... hoje está beleza. Humildade de perguntar. Olha, será que isso é bom? Você já comeu isso? Será que eu posso levar? Ele foi se enchendo de tudo aquilo que não prestava e foi colocando na capa dele. Talvez querendo ser prestativo, mas não custa, né? A lição que eu tiro, não me custa perguntar. Eu não vou colocar dentro da minha casa uma pessoa que eu não conheço. Eu não vou colocar na minha boca uma coisa que eu não sei de onde que veio, né? Quando a gente era criança, a gente tinha muito disso. Sempre teve muita árvore na nossa casa. Então, de vez em quando, nasciam umas bolinhas nas árvores, nasciam uns carocinhos, e a gente, sempre muito curioso, a gente não morreu porque não era plano de Deus, mas tudo ia parar na nossa boca. Depois que a gente descobriu que o negócio era ruim, a gente fazia guerrinha com aquilo. Mas não morri. Só que a história vai dizer que essa frutinha que eles comeram nesse momento, e que ele colheu e serviu, talvez colocando o melhor dos temperos, talvez deixando o mais bonito possível, mais apresentável, né? Se ele estivesse participando do MasterChef, ele ia colocar até uma folhinha em cima, ia passar um cremezinho para ficar bonito. Nada disso ia tirar o efeito que aquilo ia causar. E vai dizer que aquilo, a pesquisa que eu fiz, diz que é um fruto que ele causava náusea, causava quase que instantaneamente dores na região do estômago, tão fortes que poderiam levar à morte. Veja como é sério você ingerir, primeiro, coisas que você não conhece. Porque, naturalmente, se a gente começa a se alimentar de coisas que não conhecemos, uma vez ou outra a gente vai colocar para dentro alguma coisa que pode destruir a nossa vida. Amém? Isso é para a gente pensar. Eliseu, eu acho muito interessante que ele não se preocupou, depois que aconteceu tudo, ele não se preocupou em punir, né? Ele, como um bom líder, ele optou por resolver o problema. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Geazi teve as mesmas chances. Ele foi escolhido por Eliseu. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, Geazi ele teve as mesmas chances que Eliseu teve. Eliseu ele encostou em Elias e aprendeu tudo que Elias tinha para fazer, tinha para passar para ele. Geazi teve talvez as mesmas chances, ou mais, porque a Bíblia vai dizer que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Então ele teve muito mais chances de aprender, muito mais chances de entender o que é ter intimidade com Deus, muito mais chance de ouvir a voz de Deus e aprender como é a voz de Deus e o que fazer quando ela soa aos nossos ouvidos. Mas Geazi não fez isso. Como eu falei, Geazi, a Bíblia vai dizer que ele era um rapaz atropelado e fazia muitas coisas erradas. E nessa noite, o destaque da vida de Geazi são escolhas erradas. Neste momento, Geazi fez uma escolha errada, mas que se não fosse pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, todos teriam morrido. O que me faz pensar que quando eu e você tomamos uma atitude errada, colocamos em nossas capas venenos, talvez não esses de comer, mas venenos esses de prejudicar a nossa alma. O primeiro a morrer, o primeiro a começar a morrer somos nós, tal qual aqueles que comem
os produtos envenenados. Os primeiros a começarem a morrer somos nós. Quando nós começamos a morrer, muito possivelmente, você vai levar morte espiritual para dentro da tua casa. E era isso que aconteceu. Geazi levou morte para dentro daquele acampamento. E talvez, se não fosse, mais uma vez, a misericórdia do Senhor para a vida deles, aquilo que aconteceu podia ter acabado com todos aqueles profetas e estudantes de profetas, e talvez até com o próprio profeta. Como é sério aquilo as coisas das quais nós nos alimentamos. Como é sério a gente ter que cuidar de todas as coisas que nós colocamos e trazemos para a nossa vida. Eu e você temos uma capa, talvez não igual a essa, mas eu e você temos uma capa, e todo dia, a gente coloca alguma coisa na nossa capa. Na fase de vida em que nós nos encontramos, a fase de vida jovem adulta, eu e você já colocamos muita coisa na nossa capa. Eu e você já nos arrependemos de muito alimento que nós colocamos na nossa capa. Eu e você já sofremos consequências por causa das coisas que nós colocamos na nossa capa. Mas eu e você também já crescemos muito a partir das coisas boas que nós colocamos na nossa capa. Por isso o tema dessa mensagem é cuidado com o que você ingere. Você tem toda a liberdade de se alimentar do que você quer. Mas a palavra de Deus vai dizer que se a gente não aprende quais são os perigos da vida, nós podemos começar a morrer espiritualmente a partir das coisas que colocamos na nossa capa. Amém? Isso é muito sério. E nessa noite, a gente está falando sobre isso. Geazi, por descuido ou por falta de conhecimento, quase acabou com todo mundo. Geazi, ele errou por não conhecer a planta. Você conhece tudo? Você é detentor de todo o conhecimento? Né? Eu dei o exemplo aqui agora há pouco. Como é que a gente vai colocar dentro da nossa casa alguém que a gente não conhece? Agora mesmo, eu estava ali, a hora que eu cheguei na igreja, um rapaz me parou na porta da igreja ali. E ele me contou a história dele. E aí eu falei assim, uau, Carlos o nome dele. Eu falei, Carlos, você tem uma história muito impactante, mas assim, a igreja tem caminhos legais para tentar te ajudar, eu preciso que você venha aqui no horário certo, com as pessoas certas. Eu nem conheço os trâmites que acontecem aí, para te dizer, venha e fale com tal pessoa. Não, eu preciso que você venha aqui no tal horário e converse com a pessoa da recepção, que é a pessoa mais indicada e tal. Conversei um bom tempo com ele. E ele me falou coisas até profundas da vida dele. Mas, no final, quando eu falei isso para ele, ele meio que quis... Sabe quando a pessoa fala assim, ninguém vai me ajudar mesmo. Sabe? Mas não é. Como que eu vou ajudar uma pessoa? E eu não sou a única pessoa que passa por isso. Você talvez passe no trânsito, você talvez passe no semáforo, talvez você passe alguém que bate na tua porta e pede alguma coisa que realmente naquele momento você não tem. E aí a pessoa vê você saindo e fala assim, mas olha a tua casa, você não tem um pão para me dar? Realmente, às vezes já teve gente que bateu na minha casa e eu não tinha o pão. Não tinha mesmo. Naquele exato momento não tinha. Talvez se a pessoa tivesse vindo umas 2 horas depois, o pão estaria lá. Mas eu e você vivemos esse tipo de coisa. Por que eu estou dizendo? Porque assim, a gente precisa saber um pouco mais das coisas para a gente tomar as decisões. Eu podia, de repente, no afã, colocar o cara no meu carro e tentar fazer alguma coisa. Eu ia chegar na rua e ia fazer, o que eu vou fazer com esse sujeito agora? Entendeu? Vou levar ele para minha casa? Ninguém faz isso. Ou, tem gente que faz, mas corre um risco danado. A gente tem que, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos que confiar desconfiando, mas a gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de colocar a situação dessas pessoas diante de Deus. Amém? São experiências que eu e você vivemos todos os dias. Quando estamos com a nossa capa cheia de veneno, a gente começa a se complicar na vida. A nossa vida começa a ficar para trás, a gente começa a ficar sobrecarregado. A gente fica com dificuldade até para tomar decisões na vida.
E mais uma vez, até a nossa família pode ser atingida a partir das coisas que nós trazemos para a nossa alma, para a nossa vida, e nós nos alimentamos. Porque aquilo que a gente se alimenta é o que a gente fala. Semana passada eu falei aqui, que eu ouvi no rádio alguém falando que é impossível um homem de Deus não refletir as coisas de Deus se ele se alimenta das coisas de Deus. Porque se uma pessoa se diz pessoa de Deus, mas se alimenta das coisas do mundo, quando ela vai precisar de alguma coisa ou falar a alguém, ela não vai ter uma palavra de Deus, ela vai ter experiências que ela vive no mundo. Então, se nós não nos alimentarmos de coisas de Deus, se nós não nos alimentarmos da palavra viva de Deus, a hora que a gente precisar, a gente não tem. A gente não tem para onde correr. E a gente vai depender sempre de alguém, vai depender sempre da oração de alguém, vai depender sempre da palavra de alguém, porque a gente mesmo não sabe o que fazer. A gente mesmo não tem as nossas próprias experiências com Deus. E não vivemos, não crescemos a partir delas. Crescer com a experiência dos outros é bom, serve para nos motivar, serve para nos animar, serve para nos pôr para cima. Mas se eu e você não tivermos as nossas próprias experiências com Deus, nós não vamos conseguir crescer. Nós não vamos conseguir desenvolver uma intimidade com Deus. E talvez o nosso Gilgal vai ficar cada vez mais distante de nós. Porque a gente não vai ter força para voltar até a presença de Deus, reacender a nossa chama, voltar à presença de Deus, restaurar a nossa alma, voltar à presença de Deus e se encher daquilo que Deus tem para nós. Olhando esta história, tentando aplicar para a nossa vida, você conhece, tanto quanto eu, alguns venenos que nós temos na nossa vida. Eu listei aqui uns 4 ou 5 venenos que, em determinados momentos, são aconselhados, em determinados momentos, são até justificáveis. Mas são coisas que, se nós trazemos para a nossa vida e para a nossa alma e enchemos a nossa capa disso, a tendência é a gente ficar cada vez mais distante de Deus. O primeiro veneno que nós vivemos todos os dias é a mentira. A mentira. Vou perguntar, quem mente? Não vou perguntar. Mentira é um veneno que eu e você somos tentados a colocar na nossa capa todos os dias. A mentira. Uma mentirinha aqui, outra ali, e a gente vai se afundando naquilo que nós mesmos construímos. A mentira é um veneno que nós somos tentados a colocar nas nossas capas todo santo dia. A mentira. Talvez uma mentira, talvez uma mentirinha pequenininha, é mentira igual. Se você coloca na tua capa, ela vai fazer peso. Se você começa a absorver a mentira para a sua vida, um dia você não vai mais conseguir falar a verdade. Eu não sei quem assistiu o Fantástico Domingo, quando a gente chegou da igreja, estava passando uma matéria que falava sobre a terceira idade, idosos. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos das idades das pessoas, qual é a idade que as pessoas mentem mais e qual é a idade que as pessoas mentem menos. Alguém viu? Eu achei muito legal, porque assim, diz que a idade que as pessoas não mentem é quando são crianças. Não lembro se ela falou, se deu na notícia lá, a idade que começa a mentir. Mas, na medida que vai crescendo, a mentira começa a entrar na vida. Começa a fazer parte da vida da pessoa. E a pessoa cresce mentindo. Mas ela mente até uma determinada idade. E depois ela vai parando de mentir. E aí disse que quando a pessoa chega acima de 60 anos, a pessoa tende a não mentir mais. E tem uma explicação para isso. A pessoa deixa de mentir porque ela deixa de se importar com o que as pessoas vão pensar do que ela faz ou do que ela fala. Não é interessante?
O que eu aprendo com a matéria que passou no Fantástico domingo? Se eu deixar de me preocupar com o que as pessoas vão dizer a meu respeito, mas me preocupar única e exclusivamente com o que Deus pensa de mim, eu não vou colocar mentira na minha capa. Amém? A mentira é algo que pode prejudicar a nossa vida profundamente. Mentiras, dizem que mentira tem perna curta, tem vários ditados para mentira. Mas, de fato, a mentira, dificilmente você vai chegar longe com a mentira. E eu digo ainda mais, todas as vezes que você consegue esticar uma mentira, você se prejudica ainda mais, porque quando a verdade chega, não tem mais nem volta, não tem nem retorno. Por isso que a mentira na nossa capa é altamente mortal, tal qual o fruto que Geazi deu para aquelas pessoas comerem. O segundo veneno que a gente consome, o segundo veneno que a gente tende a trazer para a nossa vida é deixar de orar e deixar de ler a Bíblia. É um veneno que não tem tamanho. Não está numa ordem de prioridade, eu fui colocando na medida que eu fui lembrando. Deixar de orar e deixar de ler a Bíblia é um veneno que você não faz ideia. Porque todas as vezes que nós deixamos de nos alimentar das coisas que podem nos dar vida, a gente se alimenta das coisas que tiram a nossa vida. E a nossa capa começa a ficar podre. A nossa capa começa a ficar pesada. Aquilo começa a impregnar na nossa vida. E quando a gente, mais uma vez, quando a gente precisa ter uma palavra do Senhor para a vida de alguém, a gente está vazio das coisas de Deus. Mas dificilmente a gente vai estar vazio por completo. A gente sempre se enche de outra coisa. E talvez a gente leva até mentira para a vida das pessoas, porque se a gente não se alimenta de uma coisa, a gente acaba se alimentando de outra. E começa a levar inverdades para tentar motivar as pessoas. Aí você se afunda e começa a afundar as pessoas também. Você começa a morrer e começa a levar morte para a vida das pessoas. O terceiro veneno que eu vejo é o tempo demasiado em coisas que não fazem sentido para a nossa vida. Ou coisas que não fazem bem para nós. Como, por exemplo, televisão. Televisão é uma coisa boa. Estou eu aqui falando que assisti Fantástico domingo. Mas já pensou se eu tivesse ficado o dia inteiro na televisão, ou dias a fio, e deixado de dar atenção para minha esposa, para os meus filhos, deixado de estudar a Bíblia, deixado de preparar essa mensagem, deixado de ter tempo com a minha célula, com amigos queridos, e só tivesse ficado na televisão, ou na internet, ou no celular, ou no videogame, sei lá, o que vem à tua mente, ou qualquer outra distração que em alguns momentos são bons, são importantes, mas que você trazer isso para a sua vida e só viver daquilo vai se tornar um veneno na tua vida. E aí a tua capa começa a se encher daquilo, Você fica cheio só daquilo e morre espiritualmente. E não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Um outro veneno que me veio em mente quando eu estava escrevendo é a fofoca. Ah, mas a gente não faz fofoca. Se deixar, a gente faz. E tem muito crente que faz. E tem sempre uma desculpa muito boa. Tem um assunto aqui para a gente orar. O irmão lá está vivendo tal coisa. Ele conta a história inteira e esquecem de orar. Isso é fofoca. No português, claro. Eu e você, muitas vezes somos tentados a, às vezes, até rir da desgraça alheia. Tem um pastor que uma vez falou uma coisa que eu dei risada quando ele falou, mas depois eu fiquei pensando, tem um fundo de verdade. Ele falou assim, ele estava falando sobre ir a um velório. E ele falou assim, eu fico tão feliz, entre aspas, assim, né, fazia parte do contexto, só lembrei disso, de ir a um velório por saber que não sou eu que estou deitado. É forte, mas às vezes eu e você agimos da mesma forma. A gente acha assim, uau, que bom, entre aspas, que foi ele, eu tenho mais um tempo para tentar arrumar minha vida, eu tenho mais um tempo para tentar fazer tal coisa, ou, sei lá, mas Deus, que bom que não sou eu que estou aqui. Isso não é se importar com a vida das pessoas. Então, quando a gente se importa, a gente deixa de falar
mal. E a gente, você quer orar? Ora. A palavra de Deus diz que a gente deve orar em secreto, que Ele vai ouvir em secreto e vai atender os clamores do nosso coração. Então, eu entendo que se eu e você não tomarmos cuidado, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, daqui a pouco a gente está mais interessado na vida das pessoas do que em crescer espiritualmente. Por isso que eu acho que quando nós damos vazão a esse negócio da fofoca ou do compartilhar, tanto, a gente perde a oportunidade de crescer. E tudo que tira a nossa oportunidade de crescer é veneno na nossa vida. Amém? A última coisa que eu coloco aqui são as discussões sem fundamentos. Você já discutiu com alguém, não chegou a lugar nenhum, e aí ficou bravo com você mesmo porque você estava lá batendo boca? Você já viveu isso? O pessoal não quer nem, sabe? O apóstolo Paulo vai dizer para a gente, segundo Timóteo, ele vai dizer assim, evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e tais palavras se alastrarão como câncer. Então, assim, toda vez que eu e você perdemos tempo com quem não quer, você está deixando de fazer alguma coisa produtiva na tua vida. Você está deixando de crescer, você está deixando de se aproximar mais de Deus, ou ainda mais, você está deixando de realizar o que realmente Deus quer que você faça. Talvez anunciar o Evangelho em algum lugar, ou realizar outro tipo de trabalho, ou de repente você está insistindo em alguma coisa que você acha que é para você fazer, e não, você tem que fazer outra coisa, totalmente diferente disso que você está fazendo. Mas às vezes a gente fica ali, patinando. Isso acontece muito em almoço de família. Senta todo mundo ali, daqui a pouco um levanta um assunto, sei lá, de política, de futebol, ou até religião. Não, mas eu não concordo com isso. Tá, mas então qual que é o teu ponto de vista? Aí um fica debatendo daqui, outro fica debatendo ali. Aí esquecem que em volta da tua mesa também tem outras pessoas que poderiam estar sendo atingidas com palavras que fossem exatamente possibilitar o crescimento delas e talvez a inclusão delas diante daquilo que você acredita. Ou talvez elas tivessem a abertura nestes momentos para ter curiosidade de saber o que a Bíblia diz acerca daquilo que você está falando, mas não. A gente começa a discutir, a gente começa a bater boca, não chega em lugar nenhum e ainda afasta aquelas pessoas que poderiam se aproximar daquilo naquele momento. Isso acontece, talvez, com as crianças pequenas. Meu filho hoje já tem 14 anos, já não é pequeno, mas quando ele era pequeno, a gente tinha muito cuidado com as coisas que a gente falava em casa, porque as crianças, quando estão na fase aí de 6, 7, até 10 anos, eles são uma verdadeira esponja dentro de casa. Vejo lá as crianças da Pati, lá do Dene. A gente fala uma coisa, eles já saem falando. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente começa com discussões sem sentido, dos dois, as crianças vão achar que você é louco, ou eles vão começar a repetir aquilo que você fala. Conversas inúteis, que não levam a lugar nenhum. E o apóstolo Paulo vai falar que se você deixar, aquilo vai se alastrar como câncer. E talvez os nossos filhos não terão outras oportunidades tão sadias quanto deveriam ser as que a gente tem dentro de casa, de crescer, de entender o que é estudar a palavra de Deus e descobrir as verdades a partir disso que nós lemos. Você viu como é sério? Venenos pequenos que, se a gente deixar, tomam conta da nossa vida, levam morte para nós e para quem está perto da gente. Mas também tem um outro veneno que muitas pessoas se confundem, mas no afã de encontrar respostas para a vida, respostas para a sua história, começam a bater em portas e recebem ali informações, palavras e tendem a acreditar que aquilo é verdade. E eu estou falando da fé. A fé, quando mal colocada, quando buscada de forma errada, pode
ser um veneno na nossa vida. Quando você digita religião no Google, e se você ainda não fez isso, tenha curiosidade de digitar lá, religião. Vai aparecer tudo o que você imagina e até o que você não imagina. Então, quando as pessoas querem encontrar sentido na vida, elas não vão atrás de Deus, elas vão atrás de uma religião. E tem alguns lugares que elas vão que as pessoas falam assim, olha, para você encontrar sentido na tua vida, você tem que acender isso aqui, você tem que oferecer tal coisa, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Porque a pessoa não tem discernimento, ela quer um sentido para a vida. E naquele momento, aquilo faz sentido para ela, porque é muito bem vendido aquilo naquele momento. E as pessoas vão se absorvendo de uma falsa fé. E aquilo começa a fazer sentido na vida dela, porque ela começa a colher pequenos frutos e vai se afundando cada vez mais. Tem outros lugares ainda que pregam outras coisas, que você vai ficar rico, que você não vai ter problema. Uau! Se eu estiver na escuridão, procurando um sentido para a vida, e alguém disser para mim que eu vou ficar rico, que eu não vou ter problema, eu vou achar que eu estou no lugar certo. A falta de conhecimento. Lembra de Geazi? Geazi, ele pegou os frutos, colocou na panela, foi comendo aquele negócio que nem um doido e dando para todo mundo, porque ele não tinha conhecimento. A falta de conhecimento faz com que eu e você comamos o que dão para a gente. Comamos aquilo que, num primeiro momento, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede e enche o nosso pandu, como dizia minha mãe, e deixa a gente assim, uau, eu estou no lugar certo, eu vou chegar lá onde esse cara chegou, esse cara que está falando, porque ele está falando que eu não vou mais ter problema, eu só preciso dar uns trocos para ele, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso estar aqui de segunda a segunda. E a gente vai se alimentando, o ser humano, vai se alimentando de coisas que naquele momento são interessantes para a gente. Por quê? Porque a gente está em busca de sentido da vida. Quando a gente começa a buscar na palavra de Deus o sentido da vida, é que nós descobrimos que o sentido da vida é seguir a Jesus. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus e nos aprofundar a partir daquilo que Ele faz na nossa vida, é que nós descobrimos que o sentido da vida nasceu numa cruz vazia. Ele sim é quem dá sentido à nossa vida. E aqui eu já vou encaminhando para o final, porque eu acho muito interessante a forma que Eliseu resolveu aquele problema. Ele jogou farinha, ele não se importou em quem tinha feito e nem em quem tinha comido. Ele pegou farinha, falou assim, me dá um pouco de farinha, ele jogou a farinha ali onde estavam aquelas coisas, aquela comida, talvez bonita, talvez não era tão bonita, mas ele tacou-lhe farinha em cima. E farinha, ela é o elemento principal do pão. Do pão. Pão é o símbolo do alimento. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o pão da vida. Amém? Faz sentido para você ele ter colocado farinha para dar vida para aquelas pessoas que estavam morrendo? Quando nós colocamos Jesus na nossa vida, ou quando nós voltamos ao nosso Gilgal, o momento onde nós tivemos um encontro significativo com Deus e Jesus começou a fazer parte da nossa história, não que Ele não fizesse antes, mas nós conseguimos ver Ele a partir daquele momento fazendo parte da nossa história. É que as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. Por isso que eu estou falando para você. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós colocamos na nossa capa, tal qual Geazi fez. Segundo, nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós comemos e damos para as pessoas que estão perto da gente, porque o primeiro a morrer somos nós, mas as pessoas que estão próximas da gente também vão morrer. Segunda coisa. Terceira coisa, a gente precisa, de vez em quando, voltar ao nosso Gilgal, ao nosso ponto de partida. De vez em quando a gente precisa voltar ao lugar onde viver para Jesus é tudo que a gente precisa. A gente precisa voltar ao momento onde o pão da vida entrou na nossa vida.
E aí nós entendemos o que é ter vida e vida com abundância. Precisamos estar atentos, porque os venenos matam. E tem veneno que mata muito mais rápido do que a fome. Às vezes, deixar de comer não vai te matar. Deixar de comer aquilo que você tem desejo, deixar de se alimentar daquilo que você sabe que não presta para a sua vida, deixar de comer, a fome disso não vai te matar. Mas se você se alimentar disso, possivelmente, você começa a caminhar numa vida fraca, algo que vai te levando para baixo, vai te tirando do foco, vai te tirando da presença de Deus, e a tua vida começa a não fazer mais sentido. Nesse exato momento da vida, eu e você conhecemos algumas pessoas que já tiraram sua própria vida. Por quê? Porque passaram a não ver mais sentido na vida. Porque se alimentaram boa parte da vida de coisas que não tinham futuro, de coisas que não lhes dariam vida. E perderam a oportunidade. A oportunidade não, porque a oportunidade sempre temos, mas perderam a perspectiva de retornar ao seu Gilgal, ter novamente um reencontro com Deus, ter novamente Jesus Cristo entrando na nossa vida e transformando a nossa vida a partir das experiências que nós vivemos. É muito legal você imaginar que ele não pegou mais nada, ele não tirou aquilo, não pôs terra, não pegou folha, ele simplesmente pegou a partir daquilo que estava podre, a partir daquilo que não prestava, inseriu a farinha, e a partir do momento que a farinha entrou em contato com aquilo, aquilo passou a fazer sentido, e deixou de ser veneno para ser alimento, deixou de ser morte para trazer vida. E era sobre isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com as coisas que nós comemos. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com as coisas que nós colocamos na nossa capa. Porque eu perguntei para você, você conhece tudo? Você sabe tudo? Nós não sabemos. De vez em quando nós vamos nos deparar com situações que nós não sabemos no que vai dar. Qual que é a nossa atitude? Enfiar a cara para ver no que vai dar? Não. Dar um passo para trás, perguntar para Deus. Deus, é isso que eu devo fazer? Deus, eu estou no lugar certo? Ou ainda, se aconselhar com alguém mais experiente. Talvez se Geazi tivesse feito isso, conversado com o seu líder ou com alguém mais experiente perto dele, talvez ele não tivesse vivido isso. Talvez aquelas pessoas não tivessem ficado perto de morrer. Mas eu e você podemos aprender com essa lição, a partir disto. E nós, a partir de hoje, se ainda não fazemos, e se nunca fizemos, nós temos a oportunidade de, no momento em que as coisas aparecerem diante de nós, não pegar, não colocar na nossa capa, perguntar para Deus, perguntar para o teu pastor, perguntar para o teu líder, perguntar para as pessoas da sua célula, que caminham com você, que conhecem a tua vida, que talvez caminharam já um pouquinho mais que você, têm um pouquinho mais de experiência, mas podem te ajudar nesse momento. Amém? Eu vou te convidar para orar. Vou pedir para a Gi tocar ali uma música enquanto a gente se prepara para encerrar o nosso culto. Mas eu quero te convidar para avaliar a sua vida. Avaliar a sua vida. Não estou fazendo nenhum julgamento. Eu não conheço você. Só você sabe como está o teu coração. Só você e Deus sabe se a tua chama está, uau, que chama. Só você sabe se você veio aqui hoje buscando uma fagulhazinha para reacender a sua chama. Talvez você está passando frio de tão pequena que está a sua chama. Mas se nessa noite o Espírito Santo tocou no teu coração de maneira que você quer sair daqui com a tua chama tão forte, ao ponto de contagiar as pessoas com verdade, não com mentira. Contagiar as pessoas com vida e não com morte. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração, eu vou te convidar para você ficar de pé. E nós vamos orar. E nessa noite sairemos daqui sim revigorados. Nessa noite sairemos daqui sim tendo a certeza de que hoje, aqui, dia 28 de janeiro, tivemos um novo encontro com Cristo.
retornamos ao nosso Gilgal, fomos presenteados com uma porção extra da presença de Deus. E você está saindo daqui, sim, fortalecido. A partir disso que você viu, a partir disso que você já viveu, a partir disso que você ouviu. Mas talvez você queira viver coisas mais profundas diante de Deus. Eu te convido para ficar de pé. E aí, Deus pode, olhando a tua honestidade, porque se não formos honestos diante de Deus, é que nem, eu gosto muito da frase do pastor Pascoal, quando ele fala assim, se nós não formos honestos aqui dentro da igreja, que é o lugar mais propício para nos rendermos, para haver quebrantamento da nossa vida, para realmente entregarmos nosso coração diante de Deus e querer mudar. Aqui é o lugar onde nós temos o primeiro sentimento de querer mudar, de querer crescer, de querer reencontrar Cristo. Quando a gente pegar o elevador ali, as coisas já começam a complicar. O inimigo começa a trazer à tua memória situações e você fala, quem sabe no próximo final de semana, quem sabe no próximo domingo, quem sabe no próximo mês. Ou eu vou fazer um esforço quando eu estiver lá na minha casa para tentar resgatar esse sentimento que eu estou tendo agora, porque aqui eu não vou fazer. Deus, obrigado, Jesus, obrigado porque dia após dia nós temos a oportunidade de ouvir da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque dia após dia nós temos a oportunidade de compreender aquilo que está no livro sagrado, Jesus, que nós cremos é a Tua palavra viva. Pai, nessa noite nós fomos lembrados de que nem todas as coisas que chegam aos nossos olhos precisam fazer parte da nossa vida. Nessa noite, Pai, nós fomos lembrados de que nem tudo que está ao alcance das nossas mãos precisa ser colocado na nossa capa, precisa ser colocado dentro da nossa casa. Nem tudo, ó Pai, que chega às nossas mãos precisa fazer parte da minha vida e da vida da minha família. Pai, nessa pequena história que foi lida, que foi vista aqui nessa noite, nós aprendemos que num momento de distração ou no afã de querer fazer, de querer aparecer, de querer ter destaque na vida, um personagem da história quase causou a morte de dezenas de pessoas. Pai, pela Tua misericórdia, nesta noite nós temos a oportunidade de não correr esse risco, de incorrer neste erro. Pai, que nesta noite possamos sim estar retornando ao nosso Gilgal. Nesta noite, Pai, possamos estar retornando aos momentos maravilhosos e significativos que tivemos com o Senhor. E que cada coração aqui nesse momento possa estar refletindo nas experiências que já viveu. Ou se ainda não houveram experiências, que nessa noite os corações possam clamar por experiências vivas e reais com o Senhor, Jesus, para que cada um daqui possa se sentir, sim, transformados pelo pão da vida que é o Senhor na nossa vida, Jesus. Pela presença maravilhosa do Senhor Jesus na nossa história, Jesus, e que a partir disso possamos sim levar vida em todos os lugares em que nós estivermos. Pai, obrigado por todos os livramentos que o Senhor já nos deu. Obrigado, Pai, porque ao longo da nossa vida, da nossa história, chegamos aqui com a certeza de que já nos alimentamos de tantas coisas ruins, que podiam sim ter levado à nossa morte, até a nossa morte espiritual. Mas obrigado, Pai, porque um dia o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós, resgatar-nos lá do lamaçal do pecado, Jesus. E tudo aquilo que nós já fizemos, o Senhor não faz conta daquilo. Obrigado, Pai, porque o nosso pecado não é contabilizado na nossa história, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Então, Pai, ajuda-nos que a partir desta noite tenhamos sim a sabedoria de buscar na Tua palavra, possamos ter a sabedoria de não mentir, de não levar fofoca, de não perder tempo com discussões inúteis, ó Pai, mas que nós possamos sim gastar tempo, investir tempo, Jesus, buscando a Tua face, na Tua presença, crescendo a partir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós.
Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possamos sim, como eu gosto de pensar e como eu gosto de falar, ó Pai, sair daqui dessa noite, tendo a certeza de que fomos impactados pela Tua boa mão, pela Tua presença e pelo poder maravilhoso da Tua palavra. Pai, enche os nossos corações das Tuas verdades, enche os nossos corações de vida, enche os nossos corações de vida e abençoa os nossos irmãos. E é em Teu nome santo que eu oro. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos. E nessa noite tivemos mais uma vez a oportunidade de entender o que é ter Cristo em nossas vidas. E nós vamos encerrar esse culto cantando. E use desse tempo para adorar ao Senhor profundamente. Se você estava preso, se você estava com dificuldade de adorar ao Deus, se soltar na presença de Deus e entregar a Ele aquilo que você veio trazer, que é a sua vida em adoração, use desse momento para agradecer a Deus por permitir que você está aqui e entregue a Ele aquilo que você tem. Deus abençoe.